Vereador Raimundo, eu entendi no início que você ainda vai voltar para a Câmara, né? Tá, então a gente precisa duas coisas aqui. A gente precisa ser breve e a gente precisa garantir a palavra que você escreveu. Já está recebendo o microfone lá. O que está do lado dele, a Márcia, que está escrita. Tá. Isso. Boa noite, meu nome é César Castro. Eu estou presente hoje com meu amigo e diretor Sandro Braga. Nós somos uma empresa ambiental chamada Exolution e nós representamos 10 empresas entre nacionais e internacionais, hoje com 30 projetos, 30 estudos de viabilidade técnicas em andamento no Rio de Janeiro e no Brasil. Por conta dessa demanda nossa na área ambiental, muito fortalecida no passado por conta da Rio Mais 20, nós fomos à procura de uma entidade que tem a ver com o setor de transporte, a entidade mãe chamada FETransport, todos conhecem. Eu tenho um amigo que é o diretor executivo dessa entidade, claro que não posso falar, primeiro que ele é meu amigo. E eu entendo, eu conheço e eu considero uma pessoa bastante idônea e preocupada em exercer bem a sua profissão. E por conta dessa amizade, nós vamos levar algumas tecnologias para que pudessem ser apresentadas às empresas de transporte do Rio de Janeiro. E ele me deu uma relação de diretores, teoricamente ambientais, dessas empresas de transporte, e queria ajudar na questão das planilhas de custo, que todas as tecnologias que nós estávamos propondo para essas empresas, nas suas garagens, iria fazer com que os custos finais caíssem consideravelmente, havendo com energia, reuso de água, etc., etc., e fazer com que o transporte fosse melhor, porque a FETransport estava presente na Rio Mais 20, né, expondo na Rio Mais 20, e nós entendemos, já que ela estava na Rio Mais 20 preocupada com o meio ambiente, com economia, com eficiência, nós fomos à procura dessa entidade. Só que das 10 empresas, não, minto, um pouco mais, na verdade foram umas 13 empresas, nenhuma delas quis saber de nada disso, de meio ambiente, de economia, de nada disso. Ou seja, ficamos, eu, o companheiro está ali, como dois tremendos babacas, indo de porta em porta, e pelo que eu saiba até esse momento, foi o setor que pior nos recebeu. Aliás, nos recebeu, talvez pela influência desse nosso amigo, mas como se não tivesse recebido, né? Descaso total, preocupação nenhuma com economia, com eficiência. Eu fiquei pensando, mas não é possível que o cara não queira economizar aqui e ali. Claro, não precisa economizar, né? Com essas passagens um preço absurdo, né? E que é uma máquina de fazer dinheiro 24 horas, né? A gente querendo que a gente é obrigado a usar o ônibus, independente dele estar ambientalmente correto ou não. Para que preocupar com economia, com eficiência, se eu tenho uma mina de ouro 24 horas, né? Ali jorrando dinheiro para os cofres. E aí nós passamos a entender que esse é o pior setor realmente que até esse momento nós possamos ter encontrado, né? Nem o setor de mineralogia, de extração, é tão, desculpa a expressão, filho da P, como esse setor é. Desculpa o desabafo. Obrigado. Essa questão, Raimundo, da CPI é um... Tá ligado? Tá. Essa questão da CPI, eu acho que é uma questão nossa, não é só dos vereadores. Passou a ser nossa também, porque nós somos os moradores e queremos melhorar essa questão. Então, eu não tenho solução, mas eu tenho certeza, para mim eu tenho, que esse problema nós temos que engajar nele de fora para dentro, porque já que a CPI, o professor Rocha, aquilo que a gente falou lá na abertura aquele dia, nós fizemos uma abertura aqui, num auditório lotado, e a gente estava prevendo que aconteceria isso. Então, isso foi levantado as possibilidades da gente ir para os currais eleitorais deles, levantar essa questão. Então, eu acho que a gente tem, na minha concepção, na minha ignorância, na minha sabedoria, eu acho que a gente não pode fazer o que o Leomar falou, sair. Porque
Porque se sair, então, falando, vamos anular a CPI. Porque se for para ter a CPI, se você e o Eliomar sair, não vai ter. Para isso que eles já fizeram, botaram o bode lá e a gente vai ter. Então, eu acho que um passo é esse, a gente ter que se organizar. E agora, você vai voltar para a Câmara. Eu acho que a gente tem que ir para lá. Ver o que vai rolar lá, se a gente vai poder entrar, se tem polícia segurando. Mas, sem a população, vocês não vão ter CPI. Então, a gente tem que estudar essa forma de estar lá dentro. E se não estiver lá dentro, fazer a CPI lá de fora. Não pode fazer lá dentro? Então, vamos organizar a sociedade para ficar na porta da Câmara e discutir a CPI lá. E aí, isso a gente fazer chegar lá no ouvido do mandatário, que é o prefeito. Porque ele não vai gostar de que... Já não sei se conseguiram fazer a... Eu li um dia desse que eles iam acampar na porta, na Gávea Pequena. É amanhã. Então, acho que a gente tem que dizer, olha, senão a gente vai ficar aqui na tua porta te perturbando, porque a única coisa que a gente faz, o mandatário, qualquer um, o executivo se mover, é com gente. Eles não gostam de ver gente na frente deles. Se a gente se planta na frente deles, eles vão ter... Porque se a gente se planta, a mídia vem. A mídia vem e as pessoas falam o que acham que tem que falar. Então, eu acho que a forma é essa, é a gente sair daqui agora, vamos até a Câmara, vamos ver o que está acontecendo, e com os que estão lá, se a gente puder entrar, a gente entra e fica, né? Se não puder entrar, a gente poder, também com os de lá, poder, não é ficar, porque às vezes nesses movimentos tem muita porroloquice, mas a gente ir para dar direção, porque senão não vai ter CPI. Eu acho que a CPI vai ter se a gente quiser que tenha. Se a gente quiser que tenha, a gente tem que ir lá para a Câmara e começar a discutir com os outros setores. Nós aqui, esse pingo de gente não vai resolver nada, mas a gente tem que se juntando para ir lá ter uma voz que saia lá de dentro e chegue na televisão, chegue na casa do prefeito na hora da janta dele, do dormir dele, para poder mudar, senão não tem. Ok. São duas questões rápidas. Uma é uma questão de esclarecimento e a outra é uma sugestão. Questão de esclarecimento para dizer que a Márcia, além de ser presidente da FANRIO, ela foi eleita recentemente presidente da FAMERJ, da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, uma entidade de peso, não é? Então a Márcia tem essa dupla função, presidente da FANRIO, presidente da FAMERJ. E coordenadora do Fórum. E a outra que seria uma sugestão, viu, Alcebiades? Que eu, sem querer desmerecer a importância da CPI dos ônibus, mas eu estive aqui motivado pela palestra das concessões. E fazer uma sugestão que o Fórum de Mobilidade Urbana convocasse novamente o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, para que a gente pudesse aprofundar a questão levantada, principalmente no aspecto relativo à obrigação da concessionária de rodovia no controle do peso, do excesso de peso por eixo dos caminhões, que essa questão não é respeitada. Eu levanto isso porque existem dados provados do Instituto de Pesquisa Rodoviária, que é um excesso de 20% no eixo do caminhão reduz a vida útil do pavimento de 20 para 5 anos. E essa é uma questão grave, gravíssima, que não é colocada, não é discutida. É uma coisa técnica, desculpa eu estar levantando isso, né, mas é uma sugestão, viu, Alcebiades, que eu acho que esse assunto vale a pena. Obrigado. Tá, eu vou passar para ele. Isso não é só uma questão técnica, não. Isso é uma questão que também levanta custo. Tá? Isso aí é um desgaste no pavimento. Depois diz aí que
nossa infraestrutura está ruim. Não é. Ela é desgastada por essa questão. Agora, por exemplo, estão passando caminhões até de cegonhas aqui na Rio Branco, por causa dessa questão aí de derrubar a perimetral. Como é que eles vão passar se eles não podem passar no aterro? Eles vão passar pela praia do Flamengo. E vão por aí, não pode passar em túnel, tem que ir para o Botafogo. Enfim, vai desgastar tudo. Então tem um custo, isso tem uma questão social por trás. Vou passar aqui para trás. Bom, boa noite aí e agradeço aí, o Iara me chamar, que estava lá na biblioteca. O Raimon já me conhece a luta que a gente tem tido aí pela engenharia, né, no caso da CPI da Cidade da Música, né, que hoje não foi ninguém preso, ninguém pagou. Né. Então, CPI realmente não é para prender, resolver problema. Eu acho que temos que saber o seguinte: o CPI não vai resolver o problema do transporte urbano, né, que está esgotado esse modelo rodoviário. Então tem que saber o que a gente vai querer. Então eu acho que falta uma discussão antes, não é discutir o conforto agora. A questão é a seguinte: vamos reduzir a tarifa para quanto? Né? Para isso precisa ter conhecimento técnico. Então precisa ter profissionais, engenheiros, tributaristas, auditores, né? Porque como é que alguém aqui, sã consciência, vai conseguir pegar uma tabela do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, pegar aquela fórmula que só eles conseguem entender? O cara pega os dados, né, da onde? Pega lá da concessionária Guanabara, que tem um pneu que vai ser o índice de correção que a Guanabara é do seu Barata. Então, como é que você vai rastrear? São mais de 1000 informações de custos, planilhas, que dependem de engenharia. Entende? O que eu sempre critiquei e contesto agora, a CPI está montada, a Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados não tem engenharada, não tem engenheiros, não tem comissão técnica de engenheiros, para poder dar uma assessoria com competência e solução. Porque o povo não está ali para ficar brigando ideologicamente. Tá? Não adianta a gente ficar aqui na rua, vai botar 10.000 pessoas na Câmara. O prefeito tem o domínio tecnológico. Nós temos que entender que o sistema ele é muito mais poderoso. Muito. E nós não temos conhecimento técnico. O técnico, hoje, é mais importante que político. Porque veja a situação do Maracanã. Porque a Lei 866, né, que foi todo baseado, a RDC, tudo isso, através da técnica, faz a política. Então, hoje, nós temos que valorizar a nossa profissão de engenheiro. Infelizmente, já está prostituída, está mercenária, está milicianas. Então, eu acho, como político, você e o Leomar, tem uma obrigação muito grande de aproveitar esse momento, né, trazer essa discussão para um nível mais técnico. Isso não é ideológico, entende? Porque está falido o sistema rodoviário. Tem que realmente forçar o governo ferroviário, VLT. A engenharia está aí, a UFRJ querendo um projeto, não consegue implementar porque o prefeito não quer. Tem que forçar por outras maneiras. E o último que quero colocar, que é os procuradores. Os procuradores têm que estar presentes nesse processo. CPI não vai botar ninguém na cadeia, não tem poder de juiz. Entende? CPI é extremamente limitado. Eu vejo que isso aí é um bode que estão colocando no processo. Nós estamos fugindo, sim, que é botar procurador, engenheiro, porque isso é um povo muito mais técnico que político, ok? Obrigado, Caran. Concluímos, então? Eu em cima do que ele falou, eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Nós estamos lá em Brasília com um projeto de lei que acaba de ser aprovado numa Câmara, numa comissão do Senado, a Comissão Social. A partir dos anos 70, ele falou aí que você vem lá de trás, e realmente a questão do transporte vem lá de trás, porque foi uma opção em 1950 pelo transporte rodoviário. Mas a questão da degradação da engenharia, né, ela ocorreu a partir de 1970, com a instalação das políticas neoliberais. Né? Depois, com a Constituição em 89, a advocacia foi colocada numa posição privilegiada, porque realmente, logicamente, estava se instalando
Constituição e a questão legal é importante. Mas a questão da engenharia e da saúde, né? A saúde foi degradada porque começou a se explorar desde antes do tempo do governo militar os planos de saúde particulares. E a engenharia, ela foi particularmente degradada com interesse, porque não pode existir soberania nacional sem engenharia. No momento que você promove o desenvolvimento, você promove a engenharia. Você não pode conceber as duas coisas. Então, particularmente, houve um momento de degradação. O que nós estamos fazendo lá em Brasília, viu, Raimundo, é o seguinte: aqui é a restituição da engenharia como carreira atípica de Estado. Isso foi aprovado na Câmara, passou para o Senado, acaba de ser aprovado na Comissão Social e está indo para a Comissão de Justiça. Eu peço o apoio de você a isso, tá? E a engenharia está à disposição, como eu falei ontem lá na reunião lá da CPI dos ônibus com você, nós estamos à disposição para fazer um desenvolvimento para toda essa cidade. Não é só a questão da mobilidade urbana, mas é a questão da qualidade de vida. Luiz Carlos. Senhores, a questão ela é técnica, ela é política e ela vai requerer várias soluções, várias demandas. E só com o envolvimento de todos que a gente vai conquistar. Bem, não há uma sobreposição que é de infraestrutura sobre a técnica, sobre a política, não. É com a participação. Hoje, tecnicamente, economicamente, em 8 anos, as passagens, é de conhecimento de vocês o que eu vou falar aqui. Em 8 anos, as passagens tiveram reajuste de aproximadamente 400%. Isso. O salário mínimo foi em quanto? Qual foi o percentual do salário mínimo? 60. Vamos aqui aos percentuais. 60%. Só algumas referências aqui, voltando ao meu raciocínio. Então, em torno de 400% foi o reajuste das passagens em 8 anos. 60% foi reajustado a inflação. Tá?